Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Romanos capítulo 3, versículo 21, vamos à palavra de Deus, hoje que é dia 16 de fevereiro de 2017, ao vivo, diretamente da sede dessa igreja em São Paulo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, sem distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pois Deus o propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê nela dá glória a Jesus. Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja. Amém. O Senhor me pediu para pregar sobre isso hoje, e não é a primeira vez que eu prego sobre isso. Se nós fôssemos realmente escolher o perfil de Deus, a maneira como Ele deveria ser, começaríamos pela justiça ou pelo amor? É óbvio que vocês podem ter uma opinião própria sobre isso, mas a palavra de Deus também tem. Mas se fôssemos fazer esse trabalho de reflexão, de traçarmos o perfil dele, a forma dele ser e agir, começaríamos pela justiça ou pela misericórdia? É óbvio que isso, na cabeça das pessoas, pode oscilar, que é estranho o ser humano. Quando ele não deve nada, ele é severo. Quando ele deve, ele quer compaixão. Quando é com o outro, ele diz: a justiça tem que ser feita. E é bem capaz que ele aperte o botão ainda da cadeira elétrica para matar o cara. Mas quando é com ele, o foco é a compaixão e a misericórdia, e ele merece uma chance. O fato é que a gente é muito perverso, para não dizer maldito, para traçarmos exatamente o Deus que nós queríamos ter, porque ia ser uma bagunça generalizada, pode ter certeza disso. As mais diversas frases e formas surgiriam para nós, mas em compensação, a Bíblia está aí para poder exatamente formar esse caminho de compreensão e reflexão, de aviso, de anúncio do Deus que nós temos que crer. Porque é muito simples, a partir do momento que Deus está, o Deus que cremos, Ele está criado, gerado por expectativas puramente humanas, não é Deus. Mas se Ele se manifesta por conta própria para dizer quem é Ele e o que Ele quer, aí é Ele. Então esse é o nosso desafio, está preparado exatamente para receber essas informações da parte dEle para nós, porque Ele se revelou e se revela, e aceitarmos que Ele é isso mesmo. Então hoje, dentro do que eu estou orientado ao Senhor a pregar para os irmãos, eu posso dizer para você, muita gente que vai ouvir isso hoje aqui não crê nisso ainda, porque infelizmente muitos têm tendência a serem radicais para o lado da justiça e outros demais para o lado da misericórdia.
eu falo para a palavra de Deus? E o que você pensa sobre isso? Então eu queria apresentar aos irmãos um problema histórico, que o gnosticismo é um movimento herético, por parte de homens que, vamos dizer assim na palavra mais popular, viajaram na interpretação da fé, do Cristo, do Deus que o enviou, e pregaram e ensinaram um monte de besteira, misturado com mitologia, misturado com filosofia, misturado com esoterismo, enfim. Mas está marcado na história que essas correntes de pensamento surgiram dentro da igreja por parte de pessoas que infelizmente discutiram o ser de Deus separado da revelação dele, que é um erro. Mas o gnosticismo, que os irmãos que gostam muito de estudar e pesquisar, fizeram um contraste muito nítido do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento, e separaram o Deus da ira, da vingança, da justiça do Antigo Testamento para o Deus do amor, da graça, que está do Novo Testamento, que foi revelado em Cristo. Para eles, alguns segmentos, esses dois testamentos refletem a identidade de dois deuses diferentes, ou comportamentos diferentes, ou tempos diferentes, mas biblicamente é uma coisa só. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: tem gente dentro da igreja até hoje que insiste nesse conceito de que o Deus maldoso virou Deus bonzinho, tá? É um conceito predominante. Vou fazer o que? A gente vai pregar hoje aqui, é capaz dele sair hoje ainda insistindo nesse pensamento, que existem dois deuses, dois tipos de testemunho na Bíblia. E eu volto a dizer, é um Deus só. Queria que a igreja abrisse o texto de Êxodo 34, versículo 6, versículo 7. Se nós começarmos a falar dele, começaríamos pela justiça ou pelo amor, né? Então você vai ler esse texto de Êxodo, capítulo 34, versículo 6 e versículo 7 em voz alta. E, pastor, eu te digo que Deus foi justo, Ele foi santo, Ele foi zeloso na sua honra, cheio de ira contra o pecado, mas também gracioso, misericordioso, grande em perdoar e abundante em amor. Sempre foi. Êxodo 34, verso 6, verso 7, leia. Amém. Então não há um contraste entre o Deus da ira do Antigo Testamento com o Deus do amor do Novo, porque Deus sempre teve, Ele teve a natureza pessoal de amar, mais amar do que se irar. Há um texto maravilhoso que eu amo, de Ezequiel 33, versículo 11, que ali no profeta ele mesmo orienta: se o homem se arrependesse, o homem se humilhasse, ele admitir o seu erro, eu me compadeço dele. Até uma expressão que confunde muita gente no Antigo Testamento: eu me arrependerei do mal que eu ia fazer. Quando que Deus precisa se arrepender? Nunca. O que ele está querendo dizer então? Que ele voltará atrás para não fazer o mal que aquela situação merece receber, porque ele tende muito mais a amar, e sempre foi assim, do que esmagar, condenar, destruir. E o Antigo Testamento é um texto que exige muito preparo, muita leitura, muita santificação da parte da pessoa que lê, exatamente para evitar essas perversidades que eu já mencionei aqui, de criar dois tipos de deuses num livro só, ou seja, duas fases, talvez, da vida de um único Deus. Num tempo ele se irou,
agora ele quer amar. A Bíblia me fala, não, ele sempre amou. Antes de se irar, ele está cheio de misericórdia, de compaixão, para derramar por quem se arrepende. Então volto a dizer, Deus foi justo, Ele foi santo, Ele foi zeloso pela sua honra, se irou contra o pecado, mas ao mesmo tempo amou, amou, amou e amou. Se Ele tomou certas decisões drásticas no Antigo Testamento, como no Novo também tomou, é porque Ele tinha uma razão forte, e é o que vai ser trabalhado pela palavra de Deus hoje aqui no teu coração. Sabe, irmãos, a coisa mais covarde em relação à palavra de Deus é as pessoas tratarem sobre o testemunho de Deus de maneira picotada. Isso é um erro da sociedade. Ficar se respaldando em cima de fatos históricos isolados, ao invés de contextualizar, pegar todas as informações exatamente para traçar o Deus que nós temos que crer e adorar, que nos deu um Salvador. Eu costumo ver isso por parte de quem entrou na fé e não se realizou. A hora que ele sai braguejando, amaldiçoando, blasfemando com tudo que um dia ele acreditou, até negando o que um dia ele professou. Quem já viu isso? Levanta a mão. Aí você fica, meu Deus do céu, esse cara estava outro dia falando aleluia misturado com glória a Deus, entendeu? Dizendo que cria, e agora para ele tudo era mentira. É porque as pessoas, elas têm essa natureza, esse comportamento, essa manifestação, infelizmente demoníaca, de querer justificar, criar álibis, trabalhar em cima de brechas. Para quê? Para ser inocente das suas próprias responsabilidades, ou isentar-se da culpa que tem. Então a coisa mais linda e maravilhosa que a palavra de Deus promove para nós é a história desse Deus de início ao fim, que não pode haver divisões de épocas nem de partes, porque se trata de uma trajetória só, de um Deus que saiu no momento em que o homem caiu, um Deus que saiu à procura de estabelecer um Salvador para a raça humana, e com todo o amor e com todas as forças, dar aos homens o testemunho do que Ele é capaz de fazer, quando Ele quer amar, não quando Ele quer destruir. Porque se a partir do momento eu tiver a ideia de que Jesus, Ele entra muito mais na perspectiva da minha fé, do que o Deus da antiga aliança e de Israel, eu estou atropelando o testemunho contextualizado. Se eu fizer esse contraste, eu estou negando que o Pai também é Salvador. Então preste muita atenção. A palavra está aí para te formar, para te capacitar nessa fé que você está buscando. E nós não podemos de maneira nenhuma adorar esse Deus separado de tudo que Ele revelou. E se nós realmente formos adorar, que seja debaixo da revelação de tudo que Ele fez, não em parcelas. Amém, cenáculo? Amém. Abre o texto também de Oséias capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, aonde o amor é uma natureza pessoal e profunda, enraizada no caráter desse Deus, do qual a Bíblia prega. O amor faz parte da sua personalidade e não pode ser desviado por questão nenhuma, nem por paixão ou desobediência, nem por infidelidade. O amor de Deus pode ser alterado. Lê o texto. Oséias 11, do versículo 1 ao verso 4, leia.
Amém? Qualquer manifestação de Deus a nível de ira, de indignação, não pode ser interpretado que ele deixou de amar. Ele continua amando mesmo assim. Nenhuma infidelidade, nenhum pecado que a gente comete vai alterar o que ele sente por nós. Então é mais fácil nós dizermos, inclusive nesse texto que você leu, como também tem Oséias, capítulo 11, versículos 7 e 9, aí no mesmo capítulo que você leu, amém? É mais fácil nós dizermos que Deus está determinando que Ele vai deixar de ser Deus para esse povo, mas não dizendo para esse povo que Ele deixou de amar. A indignação e a ira dele em relação ao pecado não altera o que ele sente. Lá em Jeremias capítulo 31, verso 3 fala isso. Oséias também 9,15 também diz: qualquer ameaça, qualquer infidelidade, aí no caso de Israel, tá? Não alterou o que ele sente. Então Deus, Ele ama até quando Ele se ira. Era assim desde o princípio. Deus ama até quando Ele está revoltado com alguma coisa que Ele está vendo e não se agrada. A ira de Deus não pode ser vista só como uma forma punitiva. A ira de Deus tem que ser vista também como uma forma dele alertar, disciplinar para resgatar. Lá em Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige aquele que Ele ama. E quem evita a sua correção não pode ser considerado como filho dele. Se você achava e pensava, agora na nova dispensação que é Cristo, muito mais ainda. Se você achava e pensava que as besteiras que você fez com a tua vida, depois que você entrou na fé, as quedas que você teve, depois que você entrou para Cristo, alterou, modificou o que Ele sente por você, você está errado. Separou, distanciou, você está errado. Ele pode não te honrar, Ele pode não me honrar, mas deixar de me amar nunca. E até mesmo quando Ele se ira, Ele prova o seu amor. Então Deus é amor e não deixa de amar. Então, se nós quiséssemos começar alguma coisa com Ele, em toda a Bíblia, é pela via da compaixão, da misericórdia e do amor, não da justiça. Porque na justiça nós seríamos destruídos, mas no amor não. Nós seríamos recebidos por Ele com compaixão e misericórdia. E é assim que Ele quer que todos aqui, e foi desde o princípio, que todos aqui formem a ideia e o conceito de um Deus que tem os seus braços estendidos para salvar e não para destruir. E mesmo as manifestações dele de ira, de punições, manifestações disciplinadoras, mesmo estas não apagam o que ele sente por nós. Jesus é o maior certificado desse amor. Quando Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, que a graça de Deus, por intermédio do seu Filho, foi pregado para os mortos, ou seja, para todos aqueles que viveram na antiga aliança, sem terem a oportunidade de se salvarem na graça de Cristo. Deus certificou de que todos estes também pudessem ouvir de Cristo, que Ele era Salvador, e se salvar por intermédio da mesma fé e do Evangelho que nós estamos aqui nesse exato momento usufruindo. Deus não deixou de fora nenhuma geração, nenhuma posteridade, nenhum homem que já passou aqui por essa terra, da salvação que Ele assinalou, do tempo em que Ele assinalou por intermédio do seu Filho. A maior prova na teologia bíblica que Deus amou toda a raça humana
que a cruz não está virada somente para uma época ou um estágio da história humana, mas é um divisor de águas, que abrange todas as épocas e todos os homens. Quando a Bíblia fala que Deus amou, Ele amou a todos sem distinção. É isso que Paulo está trabalhando aí. Todos tiveram a chance de sentir este amor e de serem acolhidos e recebidos debaixo da sua misericórdia, da sua compaixão, mesmo estando errados, mesmo não merecendo. Até aqueles que foram mortos pela sua ira, pela sua punição, também foram amados. Então, quando se fala da justiça, a justiça, ela é um identificador do quanto Deus é capaz de amar, tá? Não capaz de condenar, do quanto Ele tolera, do quanto Ele suporta certas coisas na nossa vida e nesse mundo, antes de punir. Ele tem paciência antes de punir. Ele primeiro certifica se o homem não quer uma chance. Antes de condenar, Ele primeiro quer que o homem conheça o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder transformador. Esse Deus tirano, esse Deus assassino, esse Deus matador de crianças, que a sociedade, muitas delas ali, pessoas da sociedade, acusam. É gente que não lê a Bíblia direito. Eu não tenho culpa, que são idiotas, que não leem a palavra de Deus. Porque está determinado por Ele que primeiro é o amor, que primeiro é a misericórdia, que primeiro Ele certifica quando o homem está errado, se ele quer se arrepender, e se arrepender, se compadecerá dele e o livrará da morte. E mesmo ali no Antigo Testamento, que volta a repetir, para os que foram condenados porque não se arrependeram, mesmo assim ouviram de Cristo o Evangelho da graça, e Deus certificou que esse Evangelho foi pregado para mortos, ou seja, que todos tiveram a oportunidade, a mesma que nós estamos tendo aqui. Então Deus é amor, e nunca deixa de amar, por circunstância e razão nenhuma. E até quando Ele fala alto, até quando Ele fala enérgico, até quando Ele fala autoritário, até quando Ele esmaga, Ele quebra, Ele destrói o homem por alguma coisa que ele fez, Ele está tentando salvar, não matar. Mas pastor Daniel, aí eu voltando para esse lado aqui, mas a justiça caiu sobre Sodoma e Gomorra, mas a graça de Cristo também. É isso que você tem que certificar no teu coração aí, que ninguém ficou de fora, que não há um contraste entre os dois testamentos, e ponto final. O amor que está no Pai está no Filho, e o amor que está no Filho está no Pai. Ambos trabalham conjunto por essa causa: certificar a humanidade, a raça humana, de que Deus quer salvar, de que Ele quer dar redenção. Sabe mais ou menos como é que é a situação? Nós não estamos orando para Deus se aproximar, nós estamos orando para quem se distanciou voltar. Eu não preciso pedir para Deus amar, mas eu preciso orar ao meu Senhor para que o amor do coração do homem seja despertado nele, revelado dentro do seu coração. Porque Jesus está de braço aberto aqui hoje, um exemplo, mas eles não querem vir. Não é Deus que se afastou, são eles, aqueles que exatamente agora estão reclamando, de que sentem a sua ausência, de que se sentem sozinhos, de que não estão amparados, de que foram abandonados. E biblicamente isso é injusto.
para um Deus que deu um filho, para salvar quem não presta, ouvir isso de mim, de você, que as provas são insuficientes, para comprovar isso, que o amor veio primeiro, de que nada altera essa natureza dele de amar, amar, amar e amar. Se não é suficiente a você, então o problema está em você, não nele. Não está no seu testemunho, no testemunho de Deus, mas na tua cabeça, que talvez esteja tão derrubado e vencido pelo pecado, pela iniquidade, que até de Deus você desconfia, que até do amor dele você suspeita. Você está tão sujo, talvez, que até por esta razão você duvide que hoje ele poderia ouvir a tua voz e a tua oração, porque minhas condições são tão precárias que eu acho que eu não mereço autopiedade. Por favor, renuncie isso e ouça a revelação. A revelação me diz: desde o princípio Deus agiu por esta natureza de querer construir uma aliança, de querer construir uma comunhão com quem pecou. E mesmo quando ele se levanta para falar alguma coisa que nós erramos, que nós pecamos, e nos disciplinar severamente por aquilo que nós fizemos de errado, o interesse dele é que nós conhecemos o seu amor, porque ele está fazendo isso porque ele quer salvar. Texto de Lucas capítulo 1, versículo 47. Então, a revelação do amor de Deus. A revelação do amor de Deus, não há diferença entre o filho e o pai, né? Não há contraste, não há dois pensamentos de sentido contrário entre o pai e o filho. Assim como Cristo é cheio de amor e misericórdia, pronto para perdoar, assim também é o Pai. Lê o texto, pastor. Amém? Amém? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, leia também. Então, quando uma pessoa entra aqui no Cenáculo da Fé e ela entra com todos aqueles problemas de rejeição em relação ao Antigo Testamento, de relacionar ou então de aproximar o pai do filho, né? E o filho com o pai, né? Eu me refiro a Jesus Cristo e ao Deus celestial, uni-los num amor só. Quando as pessoas têm essa dificuldade, o pastor tem que explicar, senão o cara vai ter problemas sérios com a cruz de Cristo, porque lá na frente, quando o filho citar o pai, ele vai rejeitar. Como tem uns aí que faz o contrário, aceita o pai, mas nega o filho, né? Amém ou não? Amém. Daí o que o pastor fala? Então, pastor, mas, por favor, o senhor me explique, porque eu não tenho uma compreensão exata. Por que tanta bagunça? Por que tanta condenação? Por que tanto fogo? Por que tanta destruição? Por que tanta ira de Deus ali naquele tempo? Porque Deus está preparando os homens para a mensagem do amor, para que quando eles viessem, quando Jesus fosse pregar, quando eles viessem para Cristo, eles não viessem pela justiça, eles viessem pela compaixão e a misericórdia que estava sendo derramada ali. Sabe o que é vir pela justiça? De determinar que você é bom, de que você é justo, de que você merece coisa melhor, de que você não merece o fogo do inferno, que você não merece a condenação, coisa parecida. Ou muitas vezes de absorver o conceito, né, condenativo de ser um juiz para dizer quem vai morrer ou quem vai viver. A sociedade tem essa ideia de que o homem pode tomar o lugar de Deus para decidir certas coisas na vida. Então, quando Deus estava ali no Antigo Testamento, trazendo punições e condenações e exemplos de punições, Ele não estava mandando aquele povo para um lugar aonde eles não fossem sair
nunca mais, como vai ser na condenação final. Eles estavam preparando tanto aqueles que estavam experimentando a ira, como aqueles que estavam testemunhando isso, de que o melhor caminho para ir até a Deus é o amor e não a justiça. Porque se você assumir a justiça, se você assumir o dever de cumprir toda ela, se você cair no mérito de que você é bom, de que você tem capacidade para poder ser uma pessoa como Deus quer, por conta própria, você está caindo no mesmo erro que os judeus. E ali é onde está o vale da condenação. Porque eles falharam e você também vai falhar. Deus queria que a sociedade ouvisse a mensagem do Filho, e para isso eles tinham que cair nessa realidade. Nós não podemos representar essa justiça, essa perfeição. Nós vamos precisar do amor, da misericórdia e da graça, porque somos tudo pecador e miserável aqui. Lê 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Leia. Pode ler, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Amém? Como segue Tito capítulo 3, verso 4, verso 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, versículo 19, João 17, que é um texto maravilhoso que o pastor eu amo, quando o próprio meu Senhor começa a pregar sobre o seu Pai, sobre os seus sentimentos, sobre a sua palavra, como ele se interessou nessa unidade, de querer saber realmente o que a sociedade precisa, o que o mundo precisa, compartilhar com o Filho essa jornada de amor, de misericórdia, de entrega total, de sacrifício, de derramamento pela causa. E Jesus sempre deixando claro: o Pai está comigo, o Pai me ensinou, o Pai me deu condição, o Pai me enviou. O Pai ama, o Pai é Salvador também, não é só o Filho. O Filho está ali para representar tudo o que o Pai sente também, como Ele em si sente. Não há contraste. Pastor Daniel, para que isso é então importante? Lá na frente você vai saber. Porque quando a justiça deixar de ser um indicativo de quanto Deus é capaz de amar, e passar a ser punitivo, eu não vou chegar nesse mérito, aí você vai entender por quê. Como é importante saber que Deus é amor. Como é importante saber que nada altera o seu amor. E que se amanhã no futuro alguém ficar de fora desse plano, não ficou porque Deus deixou de amar. Ficou porque não quis participar. A negligência é nossa. Nós somos o culpado dessa obra não dar certo. Nós somos os responsáveis. Talvez fale você por você mesmo, de a cruz de Cristo não dar certo na nossa vida, porque o plano é perfeito, e a obra dele também. Mas se você nesse dado momento do tempo, da caminhada, está se sentindo desconfortável em relação a esse certificado de que Deus ama, está incerto para você, revisa, reflita, porque Deus pararia de amar agora na metade do caminho, ou então na trajetória da sua história, de sofrimento, de dor e padecimento por quem não merece. Porque Deus mudaria de plano, passaria, ao invés de amar, querer condenar. Texto de João capítulo 3, versículo 16. Abra aí, testifica, esse não precisa ler. Romanos 5:8, Romanos 8:32, 1 João capítulo 4, verso 9 a verso 10. Em toda obra e pessoa de Cristo, Deus revela seu amor e o dom de amar. Tá? Por isso a palavra de Deus determina
que Jesus é todo o plano, Ele é toda a história, Ele é a plenitude do tempo, ou seja, Ele é o sentimento do amor que acompanhou Deus toda a trajetória desde o momento que o homem caiu. Toda obra, toda pessoa, tudo que gira em torno do seu filho, representa o que ele sempre sentiu. Ele nunca se irou sem amar. Ele nunca puniu sem amar. Ele nunca trouxe juízo sem pensar de que o filho viria para salvar. Os braços desse Deus se estendem em direção a nós, com um testemunho que Paulo diz: me constrange o fato de saber que Deus me amou tanto assim. E esse constrangimento que me faz me prender no fato da cruz, de saber que no testemunho desse Deus nunca existiu alteração alguma. Então isso renova as expectativas de um povo pecaminoso, de um povo destruído, de um povo vencido pela corrupção. Sabe por quê? Porque o problema dele não é o fato de que Deus deixou de amar. O problema desse cara aí é o fato de que ele não suporta o amor de Deus. O problema não é que Jesus não tem como fazer a obra na vida dessa pessoa. O problema é que ela não quer que ele faça com autoridade e autonomia. É o que nós estamos vivendo hoje no Evangelho. Aliás, estamos vivendo hoje nesse tempo à luz do Evangelho. As complicações aqui não se devem ao fato da falta do recurso do amor e da misericórdia, mas da ausência da crença no homem, de ainda com mesmo dele tendo feito tudo isso, suspeitar dele. Lembra quando aquela mulher derramou perfume caríssimo em cima do nosso Senhor e começou a ungir ele, derramar sobre o corpo dele? O que o traidor reclamou? Isso aí dá para ser vendido e transformado em recurso para alimentar os pobres. O que o Senhor falou para ele? Deixa ela me amar, porque ela está me preparando também para amar. Então o amor de Deus é uma coisa tão perfeita que não cabe na cabeça de um pervertido, talvez, né? Talvez ele se apegue mais com Deus de punição, de ira. Está aí o Hollywood, não sei se é Hollywood, né? Me perdoe se eu estiver falando errado. O último filme que fizeram sobre Moisés, né? Sobre Noé. Pintaram ali um Deus exatamente nesse perfil, que ele avassala, que ele destrói tudo que o contradiz. De certa forma, aquela obra cinematográfica é para despertar mais ainda na sociedade a suspeita do que eu estou pregando aqui agora, de que a melhor forma para se resolver alguma coisa é destruir. Que o pensamento de Deus é esse: é aniquilar, destruir, quebrar, varrer, apagar. Mas olha que coisa interessante. Quando o dilúvio caiu sobre a terra, jurou o Senhor ao homem justo que jamais ele faria isso de novo. É óbvio que ele não faria de novo, porque ele já tinha dito que ele ia trazer um Salvador. Ele só estava testando os nossos limites, o limite dos homens da história,
para dizer: será que a solução realmente é matar? Ele não está sendo disciplinado e nem também querendo aprender. Ele está querendo dar a nós uma mensagem. Nós que não temos piedade, misericórdia, amor, compaixão e perdão, inclusive por quem nos fere. Será que o melhor caminho é destruir? Se Deus pudesse destruir, Ele faria 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas qual foi a obra maior que Ele fez? Fazer chover, fazer descer e subir da terra a água e matar todos que existiam, para ficar só 8 que obedeceram Ele, ou trazer o Filho na terra em pessoa para dizer: a lei é o amor, não a justiça. E foi o que Ele fez. Por isso o Evangelho é um divisor de águas, porque é a intervenção de Deus na história humana, é Deus certificando, carimbando cada coração, com o seu testemunho, com a sua capacidade de ser o que Ele ama ser: salvar. Quem suspeita do amor de Deus não pode ter fé. Quem suspeita do perdão dEle, da misericórdia dEle, da capacidade dEle de amar, não pode ser crente, não pode ter fé, não pode seguir Jesus, não tem nenhum laço com o Evangelho que Ele pregou. Porque é por este motivo que Deus ama e nunca deixa de amar que nós estamos aqui. Inclusive estamos vivos aqui hoje e não perecemos. A graça dEle é uma das maiores razões, diz Paulo, de nós não sermos consumidos. Não é o fato de eu ser justo, é o fato dEle amar. Não é o fato de eu fazer coisas honestas, é o fato dEle amar. Porque se Deus fosse realmente punir, todos nós pereceríamos e não sobraria nada. Por isso a fé, porque é um contrato de Deus com o homem, de que o Filho é intermediador de uma aliança, de uma capacidade que está além dos nossos limites, que nos sustenta para não sermos condenados por Ele. Mas tem pessoas que têm problema com isso, de realmente acreditar que a fonte, que a ação de Deus na história é certificar ao homem que Ele ama, não que Ele condena. Absolver o juízo e a justiça punitiva é muito fácil. Matar é muito fácil. Esmagar, quebrar, destruir as coisas com as mãos é muito fácil. Pegar os destroços, os pedaços, para reconstruir, isso é difícil. Um dia talvez você vai entender isso. Deus me deu uma espada na mão, não para matar, mas para conscientizar aos homens que o plano dele é perfeito. Não nos deu uma espada para sermos superiores, para elevarmos a nossa identidade perante a sociedade, ou seja, para sermos tão determinantes assim, ao ponto de considerarmos que somos melhores do que eles, porque fizemos a escolha por Jesus Cristo. Não. Ele nos deu a espada, a palavra, para que sejamos capazes de dizer àqueles que estão lá fora, distantes de Cristo, que nada impede de que eles venham. Nada impede. Não há barreira. Que a hora que eles quiserem vir, eles podem vir, se Deus der tempo. Que uma pessoa não sai da presença de Deus porque ela é imperfeita, ela sai porque ela não quer mais Ele. Tá? É muito diferente, porque se ela quer, mesmo imperfeita, Deus vai trabalhar na vida dela para mudar. Mas se ela não quer,
não há mais esperança, está cortado. Romanos 5, verso 18 ao verso 21. Lê para o pastor, por favor. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus tem uma fonte de relação profunda com a nossa história, o fato de nós todos sermos condenados. Lê o texto. Amém? Tá bom para você? Então, se Deus deixar de amar, nós todos estamos destruídos. Porque o ato de Adão também foi visto em nós. A depravação é hereditária. O pecado é uma realidade universal. Se Deus deixar de amar, nós todos estamos condenados. Mas o que Jesus veio certificar quando esteve aqui? E morreu por nós. Que a justiça de Deus é esta. Que Ele ama. A retidão de Deus é esta. Que Ele tem misericórdia. Por isso que muitos abusam. Porque talvez o Senhor protele até a última instância para ter certeza de que não tem mais jeito para esse cara mesmo. Porque Ele não quer que nem eu e nem você conheça a punição, mas seja certificado no amor. Quando você pede a justiça de Deus, você está pedindo misericórdia. Quando você pede a justiça de Deus, você está pedindo para que Ele faça por aquele a mesma coisa que Ele fez por você. Quando você pede a justiça perante Cristo, não é para que Ele mate alguém, para que Ele te ponha em primeiro plano, para esmagar a cabeça daquele outro. É muito estranho esse tipo de oração e de solicitação dentro da igreja, de que Deus faça acepção e traga favorecimentos isolados, como se nós fôssemos melhores do que eles. Senhor, põe amor dentro do meu coração, porque quando eu for prejudicado por alguém, que não saia nenhum conteúdo da minha boca ou do meu coração, para que aquela pessoa seja ferida, para que eu tenha a vitória, para que eu me sinta melhor. Ela precisa morrer, ela precisa ser esmagada. Aí é que está. Vai ter gente respirando essa ideia e vivendo esse conceito dentro da igreja. Que Deus tem as mãos sujas de sangue de gente inocente. Que Deus mata. Esse conceito não é bíblico. Ele deixa de ser Deus, não deixa de amar. Lembra? Ele pode deixar de ser Deus na tua vida por alguma razão que você fez, alguma coisa que você fez de errado, mas deixar de te amar nunca. Pode deixar de te honrar, mas de amar não. Ele não mata, Ele dá vida. Quem mata é o diabo, quem mata é o pecado. Ele não, Ele dá vida e vida com abundância. Foi isso que o filho dele me falou e vem me falando todos os dias. Prega esta palavra, prega esta palavra, prega esta palavra. Anuncia a mensagem da cruz, porque é o certificado de um Deus que continua amando e trabalhando para resgatar almas perdidas. Aleluia. O que Jesus prega é ter uma forte relação com a nossa história. Todos nós não prestamos. E se for levar em conta a justiça e não o amor, todos nós pereceremos aqui. Ô filho, você que está vindo agora aí, não fique preocupado com quem já está aqui, porque dentro do ministério e da obra de Cristo, nós trabalhamos aqui quando Ele chama. A gente não sobe de estágio e de nível
por competência, porque Ele chama. Então você pode ficar tranquilo, que você não está desproporcional, por ser novo convertido em relação àqueles que têm mais tempo de igreja. Porque perante essa justiça e este amor, todos nós somos miseráveis. E o mesmo motivo que te trouxe aqui, me fez ficar aqui, pregando esta palavra, anunciando este evangelho, o fato de que Ele morreu por nós, de que Ele se doou para nos salvar. Sabe, pastor Daniel, eu não tenho sentido isso no meu coração, a demonstração do amor de Deus. Eu não tenho sentido o amor de Deus. Então eu te falo por quê. A razão disso tudo é porque você não crê que Ele pode te mudar. Para não dizer que no fundo você nunca acreditou que Ele pudesse te amar mesmo assim, porque é o que você sente pelos outros, é o que você na verdade transfere aos outros. Nós seres humanos somos assim, porque eu no lugar de Deus já teria matado, no lugar dele já teria acabado com tudo. Ainda bem que ele não sou eu, não é? Ainda bem, porque se fosse, já teríamos introduzido um tribunal aqui para matar um monte de gente. Mas todos eles estão aí, debaixo da tolerância de Deus, e Deus tentando lutar por eles, como tem feito por nós. Você precisa crer que você está vivo porque Ele ainda acredita que você possa mudar. Romanos capítulo 1, versículo 17. Então a justiça, ou a demonstração da justiça de Deus, ela não entra como um atributo da ira, mas como um atributo do amor. Deus não faz justiça porque Ele está irado, Ele faz justiça porque Ele ama. É um atributo do amor de Deus de inocentar o culpado. Lê o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, em voz alta, por favor. Amém? A justiça de acordo com a fé, ou seja, de acordo com o amor testemunhado no Filho. O que é isso, pastor? Se a justiça ela é um atributo do amor de Deus, então Deus ele pode tornar justo o injusto. Ele tem essa capacidade de justificar, inocentar o culpado, e aquele que diz ser justo, dizer para ele que ele é miserável. Seja como for, a justiça de Deus é isso, é dizer que Ele amou ao ponto de inocentar o culpado, de certificar ao justo que ele é miserável, e transformar aquilo que não tem mais jeito e está condenado. Seja como for, Ele luta por qualquer um destes. A justiça de acordo com a fé, de acordo com o seu testemunho. Não se trata de uma justiça punitiva, mas de uma justiça que diz: Deus continua amando e Deus continua trabalhando para justificar, para inocentar, para renovar, para libertar. Abre o texto de Romanos capítulo 3, versículo 21 ao versículo 26, é o texto que a gente até já leu, mas lê de novo. Pode ler.
Amém? Está ótimo. A ideia é: Deus nos deu justiça sem levar em consideração a lei. Vai falar isso para eles agora, justos homens, de que nós somos iguais a eles. Foi a briga dos judeus com Paulo. Entre a justiça dos homens e o poder da fé, quem está acima? A fé. Porque ninguém merece mesmo. Então qual é a justiça de Deus? Ele não imputou o pecado. Qual a justiça de Deus? Ele não condenou, Ele amou. Qual a justiça que vem de acordo com a fé? Vocês nunca vão poder falar que Deus não te amou. Ele pode dizer para você que você nunca creu, mas você nunca vai poder dizer para Ele que Ele não te amou. Isso é justiça de acordo com o atributo do amor. Dele poder provar para você que Ele te ama, e provar para você que você não creu. Lá no final, as coisas vão ser assim. Os homens vão recorrer a esse testemunho, mas vai ser tarde demais. De tão forte que é o fato do amor, de uma justiça que não requereu lei punitiva, mas uma justiça que traz reconciliação, uma justiça que traz remissão, uma justiça que traz perdão, uma justiça que reconsidera, que readmite o que está comprometido. É assim que Deus quer ser justo e justificador para aquele que crê. Que este aí não tenha dúvida de que Ele ama, e que nada que Ele fizer vai alterar este amor. Se Ele vai ser punido lá na frente ou não, isso é uma outra razão. É o que eu disse a você. Ele vai ouvir de Deus assim: você não creu, não obedeceu, mas você não está indo para o inferno porque eu não te amei. Fiz de tudo para te resgatar. Você está indo lá para a escuridão agora porque você rejeitou, não porque Deus não te amou. Isso está te acontecendo agora porque você não escuta o que Ele fala. Tem gente que quando vê alguém pecar e alguém cair, já fica imaginando que Deus vai matar. Até seria bom alguns aí. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele será fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vem, Ele te ama. E não vai ser o tamanho do teu pecado que vai alterar o amor dele na tua vida. Pelo contrário, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. O pecado não é o problema, o pecado não é a razão do afastamento dessas pessoas. O problema é a ausência da crença, da confiança nesse amor que eu estou te pregando hoje aqui. De devolver a Ele. Para muitos não vale a pena amar Jesus. Por isso que eles não estão aqui. Por isso que eles não vêm quando a gente apela, quando a gente chama. Não é um déficit de inteligência, tá? É um bloqueio que as pessoas têm dentro dela, de não crer e não confiar que Deus tem essa capacidade de abraçar quem cuspiu na cara dele. Que nem Judas, quando foi trair o Senhor, com um beijo ele olhou para Judas e disse: você vai me trair com um beijo? É com um beijo que você me traz, Judas? Como querendo dizer para ele: você esteve do meu lado tanto tempo,
para poder fazer isso por mim, você vai deixar para fazer agora que você está querendo me prender? E me entregar na mão das autoridades? É assim como o Senhor se sentiu em relação a esse homem, traído no amor, nessa capacidade, sabe, de ele amar tanto e ver que você nem sente esse amor. Meu Senhor amado, hein? Como é duro isso, hein? Jesus ama tanto, mas ele não enxerga, ele não sente, ele não vê. Por isso tem gente contratando profissionais para orar, porque acham que as orações deles sobem mais alto do que a oração própria da igreja. Isso é ridículo, isso é absurdo, porque não tem diferenciação, minha gente. Não tem indivíduo diferenciado dentro da igreja. Isso tem que acabar. Esse conceito é religioso, é cultural. Somos todos iguais. Mas pastor, você não está pregando? Aí eu estou pregando, filho, porque Deus mandou falar. Não é porque eu sou melhor do que você. O amor que ele sente por você é igual ao que ele sente por mim. Pode ser que o que mude aqui, eu estou aproveitando mais do que você. Enquanto você pensa em cima do muro, eu já me derramei. Mas ele não sente mais por um do que por outro. Cenáculo da fé. Hebreus 10, 29 ao versículo 31. Então, quando a justiça ela entra com ação punitiva, aí então eu digo para você, não é pela razão de Deus se irar. Quando a justiça vira punição, aí para Paulo, é porque o Espírito da graça foi ultrajado e a aliança foi considerada, a aliança de sangue de Cristo, foi considerada, né, uma porcaria. Foi desprezado pelo homem. Aí a razão para a punição. Quando Deus certificar que realmente este indivíduo, esta sociedade, este mundo não tem interesse nenhum pelo que eu estou pregando aqui agora, daí há razões realmente para que a punição chegue. Deus estabeleça um tribunal e separe aquilo que ele salvou daquilo que não quer ser salvo. Nós não vivemos ainda a justiça punitiva, nós ainda vivemos a justiça reconciliadora. Não queira antecipar o juízo, disse o apóstolo Paulo, porque há um dia específico para isso. Não queira mandar ninguém para o inferno, porque não é a hora ainda para isso. Entra na batalha e na luta de Deus para ganhá-los, não para perdê-los, para trazê-los pela disciplina, pela advertência, pela verdade do amor de Deus. Porque quando a justiça virar punição, aí não tem mais jeito, porque Deus entende que o Espírito da graça não é mais bem-vindo e que o sangue da aliança de Cristo está desprezado por todos. O meu Senhor disse: quando o Evangelho for pregado no mundo todo, então virá o fim. É o que ele está exatamente dizendo, que Paulo também testificou. Então, quanto mais eu peco, sabendo que Deus me ama, mais razões eu dou a Ele de que a justiça me puna, porque eu estou desprezando o amor dEle. Não é só porque eu estou pecando, é porque eu estou desprezando a chance que Ele me deu. Você se prende muito no fato de que os homens vão para o inferno pela questão de que eles pecam com os corpos, desonram os corpos entre si. Muito mais, porque eles desprezam o amor de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 31, versículo 36, a condenação do mundo é esta: os homens rejeitaram a luz que desceu aqui. João Batista disse: aquele que crê nele tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho unigênito do Pai, este já está condenado. Qual é a razão principal de Deus tornar a justiça uma punição? O fato de não ter como justificar quem não quer ser salvo.
A punição vem por parte de quem despreza o amor dele. A punição vai chegar, aliás, em quem despreza o amor dele. É duro, né? Fiquei tanto tempo dentro da igreja, não é? Para saber que eu vou ser punido. Não porque Deus não deixou, não porque Deus não me amou, mas porque eu não criei. Não porque Deus não teve tolerância, porque Deus não teve compaixão e misericórdia, pelo contrário, teve muito, mas porque eu não criei. Estou proibido em dizer: Deus não me amou, porque Ele sempre vai me amar. Há um trecho que Paulo fala que mesmo que nós o neguemos, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, faz parte da natureza dele ser fiel, faz parte da natureza dele ser bom e misericordioso. O fato de não crer no amor dele é o fim, para mim e para você. O fato de nós não amarmos e não perdoarmos é o fim para todos nós, porque é por essa justiça que estamos aqui, porque Deus ama. Eu não consigo amar, pastor, então você já está condenado, porque da forma como você julgar, você vai ser julgado. Da forma como você condenar, você vai ser condenado. Da maneira como você medir, você vai ser medido. Porque Deus não te deu uma espada na mão para matar, mas uma palavra. Deus é amor. Mas pastor, ele está abusando. Deus é amor. Mas quanto tempo vai durar isso? Deus é amor. Quando a justiça, que torna justo o injusto, quando a justiça segundo a fé em Jesus Cristo, que justifica o culpado, virar punição, é porque não há mais o que fazer porque eles desprezam demais o que Deus deu. Não é o tamanho do pecado deles, mas a ausência da fé. A maior razão da punição é o fato de Jesus não ter importância para eles. Como já deve estar acontecendo com você, né? Eu sou uma pessoa boa, mas Jesus não é bom o suficiente para te completar. Essa é a razão da tua condenação e da tua punição. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes ele se arrepender? Mas isso é abuso, não é não? Porque Deus entende que se ele se aproveitar, é porque ele não crê no amor de Deus, e por isso vai ser punido. Mas você vai ser salvo porque você amou como ele te mandou, e está perdoando como ele te perdoou, independentemente do que as pessoas te façam. Esse é o sinal de que nós realmente temos o amor dele. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.